Sejam muito bem-vindos ao nosso aulão para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Eu sou a professora Franciele Rieffel e hoje eu estou aqui para te ajudar a chegar cada vez mais próximo de conquistar o cargo público que você tanto almeja, tá? Hoje a gente vai trazer o quê? Alguns pontos que a gente acredita que possa cair na prova, tá? Então a gente vai começar pelo básico, né, gente? Relação de trabalho versus relação de emprego. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tá? Relação de trabalho é qualquer vínculo jurídico por meio do qual uma pessoa natural executa obra ou serviços para outrem, mediante o pagamento de uma contraprestação. Então, se na tua prova vir alguma questão que fale que relação de trabalho e relação de emprego é a mesma coisa, você já sabe que não é, tá? Porque relação de emprego, ela vai o quê? Ela vai necessitar de alguns requisitos, tá? Enquanto a relação de trabalho é gênero, a relação de emprego é espécie, tá? Então, a relação de trabalho é muito mais abrangente. O que a gente pode dizer? A gente pode dizer que toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Porque para configurar uma relação de emprego, nós precisamos que requisitos sejam preenchidos, tá? E aí, quais são esses requisitos? Você encontra esses requisitos lá no artigo 3º da CLT. Isso é uma questão que, se cair na prova, não pode errar, tá, gente? Não pode errar mesmo. O que diz lá no artigo 3º da CLT? Diz que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Ou seja, deve ter o quê? O serviço deve ser prestado por uma pessoa física, deve prestar serviço de forma não eventual, sob a dependência do empregador e mediante salário, tá? E algum dos requisitos, alguns não, né? Todos os requisitos que precisa existir para que uma relação de emprego seja configurada. Quais são? O trabalho ele deve ser o quê? Prestado por pessoa física. Deve haver o quê? A pessoalidade. Enquanto a pessoalidade ela deve ser um requisito preenchido pelo empregado, não se pode substituir o empregado, por exemplo, por um parente do empregado. Deve ser aquele empregado que deve cumprir, executar aquelas tarefas, enquanto no que tange ao empregador pode haver essa substituição, tá? Então, muito cuidado. Essa pessoalidade é um requisito quanto ao empregado. Outro requisito, não eventualidade. Não eventualidades quer dizer o quê? Que ele vai prestar o serviço, a atividade, né, executar aquela função de forma contínua. Outro requisito, onerosidade. Esse serviço ele precisa ser prestado e para isso o empregador deve o quê? Pagar uma remuneração, deve pagar a remuneração para aquele empregado. Outro requisito é a subordinação. E aqui nós temos o quê? A subordinação jurídica. Não é a subordinação econômica, não é a subordinação técnica, é a subordinação jurídica, tá? O que significa isso? Significa que o comando da empresa é realizado pelo empregador e não pelo empregado. Temos também outro requisito, né, que é elencado pela doutrina, que é o requisito da alteridade. O que significa o requisito da alteridade? Significa que todos, seja lucro, seja prejuízo, serão arcados pelo empregador, independentemente do que ocorra com o negócio em si, o empregado deverá receber o seu salário no dia correto, tá? Então, aqui nós temos os requisitos da relação de emprego, tá? Se cair algo sobre isso na tua prova, você precisa saber, tá? Teletrabalho é outro assunto que eu acredito que possa cair na tua prova, tá? Teletrabalho você encontra lá no artigo 75B da CLT, que diz: considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços, olha lá, fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, ou seja, pode ser de forma preponderante sempre ou não, com a utilização, grifa lá, de tecnologias de informação e de comunicação,
que por sua natureza não se configure como trabalho externo. A medida provisória, agora recentemente, que saiu em 2022, diz que teríamos dois tipos de teletrabalho, né? O teletrabalho por jornada e o teletrabalho por produção ou por tarefa. O por jornada, o teletrabalho por jornada, ele deverá ter o quê? Limites quanto às horas trabalhadas, tá? Você vai vislumbrar essa regra lá no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, que é o quê? 8 horas diárias, tá? Não vai poder ultrapassar essas 8 horas diárias. E também, quando se falar de teletrabalho por jornada, poderá ter incidência de horas extras, tá? Ele terá direito aos intervalos. Entretanto, quando se tratar de teletrabalho por produção ou por tarefa, essa modalidade ela não terá o controle da jornada. Então, terá direito aos intervalos, mas não será o quê? Não será controlada a jornada dele, então não haverá o pagamento de horas extras, tá? Legal aqui de cair, tá? Muito cuidado com essa diferenciação do teletrabalho, tá? Teletrabalho por jornada ou por produção ou tarefa, tá? Muito cuidado aqui, tá? Porque aqui pode pegar pelas horas extras quando se falar por teletrabalho por produção, tá? E aí tu não pode cair em erro aqui. O teletrabalho por produção deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, porque vai se, entre aspas, né, encomendar determinada tarefa para aquele trabalhador que, né, está laborando em teletrabalho, tá? Então, será aquela tarefa que, por exemplo, ele terá que entregar até o final do dia, mas independentemente de horário, tá? Ele vai poder trabalhar de madrugada, vai poder trabalhar durante o dia. Quem vai decidir o melhor horário de trabalho será o empregado. E pode ser realizada a alteração entre o regime presencial e de teletrabalho? Sim, poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, ou seja, as duas partes devem concordar com essa alteração. E claro, isso deve ser, né, essa alteração deverá ser registrada no aditivo contratual. Quais são as regras de mudança de regime do teletrabalho para o presencial? Isso será o quê? Por determinação, essa mudança será por determinação do empregador. E o que terá que existir? Terá que ter o quê? Um prazo de transição mínimo de 15 dias. Então, é no mínimo 15 dias que o empregado tem para se organizar, né, nesse período de transição do teletrabalho para o presencial. E também essa mudança ela deverá, por óbvio, ser registrada num aditivo contratual. Artigo 75C, parágrafo 3º. O empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese do empregado optar, grifa aí, ó, optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. Muito cuidado aqui, tá? Aqui, por exemplo, o empregado ele foi contratado na cidade de Porto Alegre, mas ele está na modalidade de teletrabalho, então ele pode trabalhar em qualquer lugar. Qualquer lugar. E ele, por conta própria, ele resolve se mudar para Santa Catarina, que ele quer viver próximo do mar, ele quer ter qualidade de vida, e ele opta em mudar para Santa Catarina. Quando for decidido que o empregado deve retornar para a modalidade presencial, o empregador não haverá responsabilidade no pagamento dessas despesas, por exemplo, de locomoção do empregado de Santa Catarina para Porto Alegre, tá? Então aqui o empregador ele se exime de qualquer responsabilidade de pagamento quanto a essas despesas do empregado, tá? Mas isso, lembrem-se, quem optou em fazer a mudança foi o empregado e não o empregador, tá? O regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se equipara à ocupação de operador de telemarketing ou de teleatendimento. E agora adentramos no empregado rural, tá? No tema do empregado rural. O empregado rural
é aquele que presta serviços na atividade da agricultura e pecuária. A, empregador rural, em propriedade rural ou prédio rústico, tá? Aqui nós temos o conceito de empregado rural. E o que caracteriza o trabalhador rural? O que caracteriza a atividade? Isso dá-se em função da atividade exercida por seu empregador. Então, vai depender da atividade do empregador para se configurar se é empregado rural ou não. Aqui eu trouxe o trabalho noturno, tá? Que nós temos uma diferenciação entre o trabalho noturno realizado na lavoura e o trabalho noturno realizado na pecuária, tá? Lembrando que o trabalho noturno, normalmente, né, ele será das 22 horas de um dia até as 5 horas do outro dia. Já quando se trata do empregado rural que trabalhar na lavoura, o trabalho noturno é das 21 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. Já quando ele trabalhar na pecuária, o trabalho noturno do empregado rural será das 20 horas de um dia às 4 horas do dia seguinte, tá? Legal de cair, tá? Não pode cair numa questão dessa e não saber, tá? Por favor, o normal é das 22 horas lá para o trabalhador urbano, é das 22 horas às 5 horas, das 22 horas de um dia às 5 horas de outro dia. Já quando for trabalhador rural, lavoura, das 21 horas às 5 e quando for pecuária, das 20 às 4 horas do outro dia, tá? Artigo 3º, aqui o artigo 3º ele traz o quê? O conceito de empregador rural. Olha lá, considera-se, artigo 3º, considera-se empregador rural, para os efeitos dessa lei, a pessoa física ou jurídica, então, empregador rural poderá tanto ser pessoa física como jurídica, proprietária ou não, que explore a atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados. Agora adentramos no tema do grupo econômico. Lembrando, né, gente, aqui é apenas uma revisão, estou passando pontos, né, basilares de alguns temas que eu acredito que possa cair na tua prova. Grupo econômico, acho que tem uma grande chance de cair o tema sobre grupo econômico. Artigo 2º, parágrafo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma autonomia, integrem grupo econômico. Então, não precisa necessariamente que uma das empresas não tenha autonomia. Pode ser que as duas empresas elas tenham autonomia, mas de alguma forma elas se associam, elas têm uma determinada coordenação. Então aqui também vai configurar grupo econômico. Muito cuidado aqui, tá? Pode ser que tenha direção de uma delas sobre as outras, controle ou administração. Ou pode não ter nem nada disso, nem direção, nem controle, nem administração, mas que haja uma coordenação, tá? Serão responsáveis solidariamente. Anota essa dica. A responsabilidade do grupo econômico é solidária e não subsidiária. A diferença de solidária para subsidiária é que a solidária você pode o quê? Alcançar qualquer uma das empresas para sanar aquela dívida, tá? Para pagar aquela dívida, qualquer uma delas. Já a subsidiária, primeiro você vai ter o quê? Que cobrar de determinada empresa, e se aquela empresa, determinada empresa que é a devedora de fato, não tiver recursos, aí sim você poderá, né, solicitar, requerer o pagamento de outra empresa. Isso é responsabilidade subsidiária. Já quando se trata de grupo econômico, a responsabilidade é solidária. Não te esquece disso, vai cair na prova. E aí eu trago um desenho aqui para você lembrar, né, grupo econômico, no mínimo 2 empresas, tá? Pode ser lá por direção, administração, controle ou até mesmo por uma mera coordenação. Cada empresa pode ser autônoma, mas há uma
determinada, né? Uma mera coordenação. Muito cuidado aqui, tá? Todas as empresas do grupo deverão exercer atividade econômica. Entretanto, não precisa ser a mesma atividade. A exigência é o preenchimento dos requisitos descritos na CLT, ali no artigo 2º, tá? Então, elas precisam o quê? Exercer atividade econômica, mas não precisará ser a mesma, tá? A doutrina, ela traz, né, a teoria do empregador único. Por isso que ela traz essa questão, né, e ela reforça ainda o regramento da CLT da responsabilidade solidária passiva dessas empresas. Eu te trago aqui a súmula 129 do TST, que diz a prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário, tá? Sucessão de empregadores. O que é isso? Pode cair na tua prova? Pode. Vai cair? Talvez. Vamos ver, né, gente? Quando chegar o dia da prova, a gente vai descobrir se cai. Mas aqui vai a minha dica sobre sucessão de empregadores. Artigo 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Ou seja, se a empresa for vendida para outra empresa ou para outra pessoa, aquele empregador, ele será também responsável, tá? E aí, vamos ver aqui o segundo artigo 10A. O sócio retirante responde subsidiariamente, olha aí, ó, responsabilidade subsidiária, pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que ficou como sócio, como figurou como sócio, somente em ações até, grifa lá, até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. Observada a seguinte ordem de preferência. Olha bem, a CLT se preocupou aqui, inclusive, em numerar a ordem de preferência. Lembrando que se fosse responsabilidade subsidiária, não existe ordem de preferência. Já na responsabilidade subsidiária, existe. Aqui é o caso que o sócio se retirou da empresa. Então, ele será responsável subsidiariamente, tá? Pelas obrigações no período em que ele era sócio, tá? Então, aqui, ó, qual vai ser a ordem de preferência? Primeiro, vai ser o quê? A empresa devedora. Segundo, se a empresa devedora não tiver bens, não tiver dinheiro para pagar as obrigações trabalhistas, vai se passar para quem? Depois para os sócios atuais, quem está constando ainda lá na sociedade empresarial, que não se retirou. E se esses sócios não tiverem também condições, dinheiro ou bens para pagar as obrigações trabalhistas, aí sim será o quê? Recorrido aos sócios retirantes. Lembrando aqui, ó, responsabilidade subsidiária, tá? Diferente lá do grupo econômico. Não tem sucessão de empregadores e grupo econômico é diferente, tá? E o sucessor pode ser responsabilizado de forma solidária. A regra é que o sócio retirante ele seja o quê? Responsável subsidiariamente. Mas ele pode ser responsável solidariamente? Olha bem o que o parágrafo único te diz. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada, grifa lá, comprovada, fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Então, ele também poderá responder solidariamente, desde que o quê? Fique comprovada a fraude na alteração societária. Então, anota essas dicas aí das responsabilidades. Já caiu muito em prova, acredito que possa vir uma questão de prova quanto a esse tema. E qual o prazo para o ajuizamento da reclamatória trabalhista para que o sócio seja responsabilizado? Esse sócio retirante ele não pode ser responsabilizado para sempre, né, gente? Então, qual que é o prazo? O prazo é até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, tá? Passou esses 2 anos, não tem mais como cobrar esse sócio retirante, tá? Contrato de experiência, o contrato de experiência é um contrato de modalidade por tempo determinado, tá? E aí, aqui eu acho muito interessante que você lembre disso na hora da prova. Eu vejo muita gente com dúvida quanto ao contrato de experiência.
O que caracteriza o contrato de experiência? Ele caracteriza pelo período de teste mútuo entre o empregador e o obreiro, pelo prazo máximo de até 90 dias, permitida uma prorrogação. Muito cuidado aqui, tá? Pode prorrogar apenas uma vez. Uma vez, se prorrogar 2 vezes, já descaracteriza o contrato por tempo determinado e já passa para prazo indeterminado, tá? Além disso, não pode ultrapassar os 90 dias, tá? Por quê? Porque esses 90 dias, eles servem para quê? Para que tanto o empregador como o empregado, né, eles façam um teste. O empregado para ver se ele vai se adaptar ao trabalho, o empregador para ver se vai gostar do trabalho do empregado, tá? Então aqui é até 90 dias, tá? Não são 3 meses, é até 90 dias e pode ser o que? Prorrogado somente uma vez, tá? Aviso prévio. Não há aviso prévio. Artigo 487. Não havendo prazo estipulado, a parte que sem justo motivo quiser rescindir o contrato deverá avisar a outra da sua resolução com a antecedência mínima de, né, o prazo mínimo do aviso prévio é de no mínimo 30 dias, tá? Mas aqui, por exemplo, o contrato de experiência, ele tem prazo para findar-se. Então, ele vai terminar naquele determinado dia. Aí, nós trazemos o quê? A indenização. O que acontece? Quando esse contrato ele é terminado antes do período que está estipulado no contrato, ele terá, né, o empregador, ele deve o quê? Pagar uma indenização. Olha bem, o empregador que rompe contrato sem justo motivo, diz o que? O artigo 479. Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que sem justa causa, olha bem, é sem justa causa, despedir o empregado, será obrigado a pagar-lhe a título de indenização e por metade a remuneração a que teria direito até o termo do contrato, tá? Aqui ele paga uma indenização. Por quê? Porque, na verdade, o empregado, ele estava esperando que o contrato fosse terminar determinado dia, mas o empregador resolveu terminar antes esse contrato, tá? Além disso, ele vai pagar também a multa de 40% do saldo do FGTS, tá? O empregado que rompe o contrato sem justo motivo antes do termo final, o artigo 480, ele te diz que, havendo o termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. Parágrafo 1º. A indenização, porém, não poderá exceder àquela que teria direito o empregado em idênticas condições, tá? Então, o empregado também poderá, né, pagar, ele pode pagar uma indenização para o empregador, né, dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. Contrato de trabalho Contrato de trabalho temporário, lá regido pela Lei 6.019 de 1974, tá? O que eu acho que possa vir cair? Você vai vislumbrar lá no artigo 2º da Lei 6.019, que diz: trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços para atender, grifa lá, atender a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. Então, são 2 questões aqui, tá? O trabalho temporário, ele serve para quê? Atender a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente, né? Aconteceu, por exemplo, muitas pessoas ficaram doentes num determinado setor, então vai ser necessário o quê? Né? Essa contratação de trabalhadores temporários. Ou então, outra situação, quando houver demanda complementar de serviços, tá? Artigo 2º, parágrafo 1º. Olha bem, alguns regramentos que eu acho que podem cair. É proibida a contratação de trabalho temporário para substituição de trabalhadores em greve, salvo nos casos previstos em lei. Você pode observar aqui que é bem diferente quando um determinado setor inteiro fica doente, né? Nós estamos aí num período de pandemia em que muitas pessoas, né, pegaram Covid. Então, imagina um determinado setor
todas aquelas pessoas, 10 pessoas que trabalham no setor pegam Covid. O que acontece? A empresa não pode parar. Uma das soluções é o quê? Contratar trabalhadores temporários. Mas, veja bem, se for em função de greve, o próprio artigo 2º, parágrafo 1º, proíbe essa substituição, essa contratação de trabalhadores temporários para a substituição de trabalhadores em greve, diferente da doença. Parágrafo 2º. Considera-se complementar a demanda de serviços que seja, grifa aí, oriunda de fatos imprevisíveis ou, quando decorrente de fatores previsíveis, tem a natureza intermitente, periódica ou sazonal. Aviso prévio. Outro tema que eu acho que acredito que possa cair. Artigo 7º da Constituição Federal. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias. Lembrem-se, o aviso prévio é de no mínimo 30 dias, vai partir de 30 dias. E qual é o prazo para o aviso prévio? Olha lá o artigo 1º. O aviso prévio de que trata o caput, o capítulo 6 do título 4 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto 5.452 de 1943, será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contêm até um ano de serviço na mesma empresa. Então, tem até um ano de serviço na empresa, ele tem direito a 30 dias de aviso prévio. Agora, olha o que o parágrafo único te traz. Ao aviso prévio previsto neste artigo, serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de até 90 dias. Então, o máximo de tempo que o aviso prévio ele vai durar será de até 90 dias, tá? Esses 60 que são acrescentados a cada ano, depois de um ano tu vai acrescentando 3 dias, que poderá perfazer 60 desses 3 dias, mais os 30, que fecha os 90 dias. Então, o período máximo que pode ter um aviso prévio é o quê? De 90 dias. Muito cuidado aqui, não te perde nisso, tá? Completou antes de um ano, ele tem direito a 30 dias, tá? Passou de um ano, começa a acrescentar 3 dias a cada ano trabalhado, tá? Perfazendo isso, um total de tudo, os 30 mais esses 60 até 90 dias, tá? Vai depender o período em que esse trabalhador, né, laborou na empresa. Súmulas do TST. Súmula 441 do TST diz que o direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço somente é assegurado nas rescisões de contrato de trabalho ocorridas a partir da publicação da Lei 12.506 de 2011. Súmula 163 do TST diz que cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas do contrato de experiência na forma do artigo 481. Isso no caso de rescisão antecipada do contrato de experiência. Se o contrato de experiência acabar no dia que terminar, findar-se no dia estipulado, não há direito a aviso prévio, tá? Súmula 163 é o mesmo que a gente já havia lido aqui. Redução do horário de trabalho durante o período de aviso prévio. Artigo 488. Horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 horas diárias, sem prejuízo do salário integral. Então, durante o aviso prévio, terá o quê? Essa redução de 2 horas diárias. Isso tudo para quê? Oportunizar que o empregado ele possa procurar um outro emprego. Tá? Veja bem que aqui essa redução de horário, ela diz o quê? Quando essa rescisão, quando a extinção do contrato de trabalho deu-se em função do empregador, o empregador que quis extinguir o contrato de trabalho, tá? Então, com isso, será oportunizada essa redução, né? A legislação traz essa situação de redução do horário de trabalho do empregado, tá? Se o empregado que decidir extinguir, ele não terá essa redução.
Parágrafo único. É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 horas diárias previstas neste artigo, caso em que poderá faltar ao serviço sem prejuízo do salário integral, por 1 dia, na hipótese do inciso 1, e por 7 dias corridos. Em regra, será por 7 dias corridos. Se o empregado, mas aí é uma opção do empregado, muito cuidado se a prova trouxer que é a opção do empregador, está errado, tá? É por opção do empregado. Se o empregado preferir faltar 7 dias corridos, e não são intercalados, são 7 dias corridos, ele tem esse direito de optar. Aí ele não vai, né, reduzir a hora de trabalho dele em 2 horas. É os 7 dias corridos que ele não vai trabalhar, tá? E isso é sem prejuízo da remuneração. Férias. As férias, né, trago aqui apenas para um descargo de consciência, né, é a remuneração normal do empregado mais 1/3, né, os 30% os 30%, mas aqui é o terço constitucional, né? A pessoa tem direito de receber a remuneração mais 1/3, que é protegido pela Constituição. Das férias, eu te trago aqui o que eu acredito que possa cair. Veja bem, as faltas injustificadas, tá? E veja bem, na prova tem que vir o quê? Falta injustificada. Muitas vezes tem questões de prova que elas falam o quê? Faltas justificadas. E aí você lê meio rápido, você se perde. Mas não, são faltas injustificadas. Dependendo de quantas faltas injustificadas vai determinar o número de férias daquele trabalhador, tá? Então, se o trabalhador faltar injustificadamente por até 5 dias, ele terá direito a 30 dias de férias. Se ele faltar de 6 a 14 dias, ele terá direito a 24 dias. Se ele faltar de 15 a 23 dias, ele terá direito a 18 dias de férias. E se ele faltar de 24 a 32 dias, ele terá direito a 12 dias de férias. Pega esse quadro, essa planilha aqui, anota, pode cair na tua prova, viu? Tem muita chance. Já vi muitas questões caírem sobre isso e acredito que vai cair na tua prova, tá? Lembrando que isso é dentro de um período de 12 meses, tá? 12 meses. Abono de férias. Artigo 143 diz que é facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devido nos dias correspondentes, tá? Lembrando aqui, é faculdade do empregado e não do empregador, tá? Quem escolhe se vai receber, se vai converter esse 1/3 do período dele para receber em dinheiro é o empregado. E quando o abono de férias pode ser requerido, ele deve ser requerido. Então, o que acontece? Esse abono, para ele ser requerido, ele tem um prazo. Se passar desse prazo, o empregado não tem mais esse direito. O artigo 143, parágrafo 1º, te responde: o abono de férias deverá ser requerido. Quem vai requerer é o empregado. Ele pode requerer até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Veja bem, tá? As férias têm 2 períodos, né? O período aquisitivo e depois o período concessivo. A cada 12 meses, o trabalhador tem direito a gozar de férias, né? Dependendo dos dias, se ele não tiver falta nenhuma, férias de 30 dias, tá? Então aqui você tem que observar, até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Ó, só para você entender. Aqui é o período aquisitivo e aqui é o período concessivo, tá? Ele tem 12 meses que ele vai adquirir esse direito. 12 meses para adquirir esse direito e depois ele tem esses 12 meses, como a gente sempre fala, para tirar as férias, tá? Então, ele tem até 15 dias, ó, para solicitar esse abono de férias. Para dizer, ó, empregador,
eu quero converter 1/3 do meu período em dinheiro. Não vou tirar esse período, eu quero receber em dinheiro. Mas é até esses 15 dias, tá? Aí depois começa o período concessivo para ele poder tirar as suas férias, tá? E qual o prazo para o pagamento da remuneração das férias? Olha bem, o pagamento da remuneração das férias e, se for o caso do abono referido no artigo 143, serão efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período. Então, o empregador deve pagar tudo até 2 dias antes do respectivo período, antes de iniciar as férias. Se ele não pagar até 2 dias antes, o que acontece? Ele paga em dobro, tá? Essa é uma forma de punição para que o empregador ele obedeça esse prazo. Então, é até 2 dias antes de iniciar as férias, tá? Greve. E agora, finalizando aqui o nosso aulão sobre direito do trabalho, acredito que vem uma questão de greve na prova. Olha lá, artigo 1º da Lei 7783. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Então, vai depender dos trabalhadores, tá? Para que se inicie uma greve. Comunicação prévia, aqui ó, importantíssimo, prazo. Prazo para quê? Para comunicar o início de uma greve, tá? Temos 2 prazos ali na lei, tá? O prazo quanto à greve de serviço ou atividade essencial e o prazo para a greve de serviços, né, de forma geral. Então, quando falar de serviço essencial, e muitas vezes a questão de prova ela não vai te dizer se é serviço essencial, ela vai trazer um daqueles incisos do artigo 10, tá? E aí tu vai precisar saber se aquilo é serviço essencial ou não, tá? Mas aí te atenta nisso. A gente vai passar aqui os serviços essenciais que eu preciso que você saiba disso para a prova. E aí você vai lembrar. Quando for greve de serviço essencial, o prazo é de 72 horas da paralisação, tá? 72 horas. Eu acredito que vem em horas porque a legislação traz em 72 horas. Quando for serviços ou atividades que não estejam incluídas lá no artigo 10, que fala sobre os serviços essenciais, aí o prazo é menor. O prazo é de 48 horas da paralisação. Isso tudo porque serviço essencial é algo que é essencial, por óbvio, é algo que a sociedade necessita. Então, o prazo para que os órgãos responsáveis possam, né, se organizar ou até mesmo tentar negociar antes de iniciar a greve é maior do que se não for um serviço comum, tá? Então, aqui nós temos 2 prazos, 72 horas e 48 horas antes da paralisação. E aí eu te trago aqui o artigo 10º da Lei 7783, que fala sobre os serviços essenciais. Para finalizar o nosso aulão. São considerados serviços ou atividades essenciais. Inciso 1. Tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis. 2. Assistência médica e hospitalar. 3. Distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos. 4. Serviços funerários. Às vezes a gente pensa, não, mas será que é? É muito importante, gente. É extremamente importante o serviço funerário. E né, a gente sabe que a gente está numa situação complicada. Imagina se entra em greve. Precisa o quê? Todos esses precisam ter o quê? Comunicação prévia de 72 horas da paralisação. Ainda continuando, ainda tem mais serviço essencial. 5. Transporte coletivo. 6. Captação e tratamento de esgoto e lixo. 7. Telecomunicações. 8. Guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares. 9. Processamento de dados ligados a serviços essenciais. Veja bem que é até o processamento de dados que são ligados a todos esses incisos elencados aqui no artigo 10º. Então, até esse processamento de dados, se os trabalhadores que executam essa tarefa entrarem em greve, eles têm que o quê? Avisar previamente em até 72 horas antes da paralisação.
Se não for comunicado neste prazo, a greve é considerada abusiva. 10. Também é um serviço essencial o controle de tráfego aéreo e navegação aérea. 11. Compensação bancária também é considerado serviço essencial. 12. Atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social e a assistência social. 13. Atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 14. Outras prestações médico-periciais da carreira de perito médico federal, indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. E, por último, último serviço essencial, inciso 15, fala sobre as atividades portuárias. Você deve estar se perguntando, mas professora, devo saber todos esses incisos? Eu aconselho, tá? Eu aconselho que muitas vezes ali, umas 2 lidas que você der, já vai te ajudar, você já vai ter a memória fotográfica sobre aqueles incisos. Então, se cair uma questão de prova, você vai lembrar que é ou não um serviço essencial, tá? E com isso a gente finaliza o nosso aulão. Vou deixar aqui o meu Instagram para você. Se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar lá, tá? Para sanar dúvidas quanto ao aulão ou sobre a matéria. Contem comigo até a sua aprovação. Aqui meu Instagram é @franciele_rieffel, tá? Fica com Deus, tenha fé, persistência, vai dar certo. Acredita, você já deu o seu melhor e vai dar tudo certo. Conta comigo, um beijo e tchau, tchau.